Olá, gente. Essa é a nossa quinta aula sobre a transformação do dinheiro em capital, né? Capítulo 4 do livro 1. Né? E da vez passada, na aula de número 4, nós discutimos, acompanhamos, aliás, a investigação que o Marx faz da comparação que ele estabelece entre o dinheiro, os dois circuitos do dinheiro, dinheiro como meio de troca e dinheiro como capital. E nós encerramos essa discussão com Marx apresentando a fórmula geral do capital, que é dinheiro, mercadoria, D de dado, mercadoria, M de mercadoria, e D', onde esse D' é maior do que o D inicial. O que significa dizer que na transformação do dinheiro em capital, o capitalista que adianta dinheiro para comprar mercadorias, para produzir novas mercadorias e revendê-las no mercado, ele retira da circulação mais do que nela ele ingressa. E aí se põe a seguinte questão: se o capitalista recebe mais do que investiu, se o capitalista retira da circulação mais do que nela adiantou para produzir mercadorias, isso não fere o princípio da equivalência? Adiantando a resposta, Marx vai responder absolutamente não. E aí ele abre uma seção 2, que ele intitula de A Contradição da Fórmula Geral do Capital, que eu aqui vou acrescentar o subtítulo: A Valorização do Capital e o Princípio da Equivalência. Muito bem. Então, Marx, na seção 2 do capítulo 4, vai demonstrar que a produção do mais-valor, ou da mais-valia, como vocês preferirem, esta produção do valor ou da mais-valia não fere e nem poderia ferir o princípio da equivalência. Porque o princípio da equivalência é a alma da teoria do valor. Sem o princípio da equivalência, a teoria do valor cairia por terra, né? Aliás, esse foi o grande problema com o qual se debateu os dois grandes monstros da economia política clássica, Adam Smith e David Ricardo. Adam Smith descobre que a troca em geral é uma troca de equivalente, mas percebeu que a troca entre capital e trabalho é uma troca de não equivalente, sob pena de que ele não teria como explicar a origem do lucro, uma vez que a troca é troca de valores iguais. Então, Adam Smith se perguntava: se a troca é troca de valores iguais, como de valores iguais pode-se retirar o lucro ou a mais-valia do capitalista? E ele cria dois conceitos de valor para tentar resolver esse problema. E acaba, portanto, cometendo um erro imperdoável, né? Que é justamente o erro de ter ferido o princípio de não contradição. Vocês devem estar lembrados que essa questão foi amplamente, exaustivamente discutida nas playlists que eu fiz sobre a economia política clássica. David Ricardo tenta resolver a incoerência lógica, esse problema do Adam Smith, a incapacidade de explicar a origem da mais-valia. E o que vai acontecer é que o David Ricardo
vai partir da realidade presente da produção capitalista, daí que ele parte. O valor do trabalho, assumindo o pressuposto de que o valor do trabalho, ou para ficar mais claro, o valor da força de trabalho, já que os economistas clássicos não tinham o conceito de força de trabalho, o valor do trabalho, diz Ricardo, é menor do que o valor que ele gera. Com esse fato surge, como esse fato surge, pergunta Marx, permanece obscuro. Por quê? Porque para Ricardo, a jornada inteira é maior do que o segmento dela requerido para produzir salário. Não se evidencia por quê? Não se evidencia por quê? Porque Ricardo concebe o conceito do valor do trabalho, ou da força de trabalho, né? Digamos assim, pelo tempo de trabalho necessário que o trabalhador dedica à produção dos seus meios de subsistência. Toda a jornada de trabalho seria uma jornada de trabalho dedicada à produção dos salários, vamos dizer assim, para ficar mais claro. Então, qual o tempo da jornada de trabalho? Poderia se perguntar, Ricardo, né, que pode ser dedicada à produção do mais-valor. Essa questão, Ricardo não tem como resolver. Então, Adam Smith, que descobre primeiro a teoria, a origem da mais-valia e, portanto, a luta de classes, né? Ricardo, em seguida, tenta corrigir as incoerências lógicas de como Adam Smith se depara com esse problema, mas, infelizmente, acaba por obliterar a origem da mais-valia. E Marx, né, faz questão de dizer que, né, mesmo assim, não se pode dizer que o Adam Smith, de uma forma, digamos assim, simplista, dizer que Ricardo é superior a Adam Smith, ou que Adam Smith é superior a David Ricardo. Aliás, Marx, né, faz um balanço entre esses dois grandes clássicos da economia política para dizer o seguinte, diz Marx, é grande mérito de Adam Smith ter intuído, precisamente nos capítulos do livro 1, capítulo 6, 7 e 8, são 3 capítulos que o Adam Smith dedica à produção, à elaboração da teoria do valor. Nesses capítulos, nos quais ele passa da troca simples entre capital das mercadorias e da sua lei do valor, ele parte da troca simples de mercadoria e da sua lei do valor. Troca simples de mercadoria como? Troca de equivalente. É isso que o Marx está dizendo. Né? Porque toda troca tem que ser uma troca de valores iguais e, portanto, uma troca de equivalente. Então, nesses capítulos 6, 7 e 8, nos quais Adam Smith passa da troca simples das mercadorias e da sua lei do valor para a troca de capital e trabalho assalariado. E percebe aí que a troca de capital e trabalho assalariado é uma troca de valores desiguais e que, portanto, fere o princípio da equivalência. E Marx continua, né, dizendo o seguinte, seu mérito, é mérito do Adam Smith, ter intuído que nesse ponto, na troca entre capital e trabalho, né, seu mérito ter intuído que nesse ponto ocorre uma ruptura e que a lei da troca simples de mercadoria, a equivalência, e que a lei é de fato abolida em seu resultado, diz Marx, que se troca mais trabalho contra menos trabalho. E é grande mérito do Adam Smith ter salientado, né,
continua Marx, que com a acumulação de capital e a propriedade privada, a propriedade fundiária, verifica-se aparentemente uma mudança, ou seja, uma nova mudança, uma inversão na lei do valor em seu oposto. A troca de equivalente se transforma numa troca de não equivalente quando a troca é observada entre capitalistas e trabalhadores. Assim como sua força teórica, está em ter intuído e sublinhado essa contradição. Do mesmo modo, sua debilidade teórica, diria Marx, está no fato de que isso levou Adam Smith, no que tange a troca simples de mercadoria, no que tange, portanto, a troca de equivalente, do mesmo modo que sua debilidade teórica está no fato de que isso levou a engano no que se refere à lei geral, inclusive no que tange a troca simples de mercadoria, isto é, a troca de equivalente. Está em não ter compreendido essa debilidade teórica, como essa contradição surge do fato de que a própria capacidade de trabalho se torna mercadoria e que, para essa mercadoria particular, o valor de uso dessa mercadoria particular, que nada tem a ver com o seu valor de troca, consiste precisamente na energia que cria valor de troca. Adam Smith não percebeu que a força de trabalho, o trabalho vivo, este valor de uso da força de trabalho é capaz de criar um valor maior do que aquele valor que ela custa ao capitalista que o contrata. A superioridade de Ricardo sobre Adam Smith, diz Marx, está em não ter se deixado enganar por essas contradições aparentes, mas reais quanto ao resultado. A sua inferioridade, a inferioridade de Ricardo, com relação a Smith, está em não ter nem sequer aqui, não ter nem sequer percebido que aqui se coloca um problema. E por isso o desenvolvimento específico da lei do valor sofre com a formação do capital, não surpreende Ricardo e não o preocupa nem mesmo por um instante. Ricardo simplesmente obliterou a origem da mais-valia ao eliminar um dos conceitos do valor, um dos conceitos de valor empregado por Adam Smith, né? Ele resolve o problema lógico, o problema da incoerência lógica, mas termina por escamotear a origem da mais-valia. Vale, em síntese, há mérito e demérito em ambos. Mas há algo que é comum a ambos. Nem Ricardo, nem Adam Smith foram capazes de compatibilizar, de analisar, de ver que a troca entre capital e trabalho não fere o princípio da equivalência. Se ferir o princípio da equivalência, se a troca entre capital e trabalho nega de forma absoluta a troca de equivalentes, então é toda a teoria que vai para o espaço, né, que cai por terra. Pois bem, a primeira, digamos assim, o primeiro grande enfrentamento de Marx deste problema começa na seção 2 do capítulo 4 de O Capital. Aqui Marx mostra por A mais B que a origem da mais-valia não fere o princípio da equivalência. E ele começa, portanto, a exposição da seção 2 do capítulo 4 do livro 1
É mais ou menos assim. A fórmula geral do capital, que é dinheiro, mercadoria de linha, se apresenta como uma troca em que o capitalista retira da circulação mais do que nela ingressou. Recebeu mais do que pagou pelas mercadorias que comprou, aos quais vendeu essas mercadorias que ele comprou por um de linha, por um valor maior do que a que eles comprou. Logo, a que o capitalista comprou. Logo, cabe perguntar se a transformação do dinheiro em capital não anula o princípio da equivalência. Eu já tinha adiantado a resposta que não, mas vamos ver como é que Marx argumenta isto, né? Como se explica, portanto, que o excedente de 10 libras esterlinas, gerada por 100 libras que foram adiantadas para comprar 2.000 fardos de algodão. Nós vimos este exemplo na sessão anterior, quando Marx analisou a diferença do circuito entre o dinheiro como meio de troca e o dinheiro como capital. E aí o Marx usa o exemplo de um capitalista qualquer, de um indivíduo qualquer, que compra 2.000 fardos de algodão por 100 libras esterlinas e revende esses 2.000 fardos de algodão por 110 libras esterlinas, gerando, portanto, um excedente de 10 libras esterlinas. De onde veio essas 10 libras? De onde vieram, desculpem, essas 10 libras esterlinas? Será que o fato de ter se adiantado 100, retirado 110 da circulação, isso não fere, não anula o princípio da equivalência? Estou perguntando. À primeira vista, parece que aqui se está diante de um impasse. Se observa a lei da troca de mercadoria, e Marx usa tanto a expressão lei da troca de mercadoria, lei da produção simples de mercadoria ou troca de equivalente. São três expressões que significam a mesma coisa, né? À primeira vista, parece que aqui está-se diante do impasse. Se observa, repetindo, a lei da troca de mercadorias, tudo leva a crer que é impossível a valorização do capital, a não ser, como assim pressupõe Marx, diz Marx, se admita uma troca de não equivalente. Marx vai pressupor, vai pressupor isso, a ideia de que, né, se admite, digamos, uma troca de não equivalente. O vendedor das 2.000 fardos de algodão, valendo-se de algum privilégio inexplicável, diria Marx, consegue vendê-los, ou seja, vender os 2.000 fardos de algodão por 110, os quais ele havia comprado por 100 libras esterlinas. Obteve um acréscimo nominal de 10 libras esterlinas, de 10% sobre o seu preço. Né? Por um privilégio qualquer, que ninguém sabe, vamos supor, né, que o capitalista tenha comprado por 100 e vendeu por 110. Só existiria, à primeira vista, essa possibilidade de explicar a transformação do dinheiro em capital e, portanto, o mais valor, comprando barato e vendendo mais caro. Infelizmente, ninguém consegue fazer uso desse expediente de comprar mais barato e vender mais caro o tempo todo. A sagacidade do vendedor, dos 2.000 fardos de algodão, dura pouco. Vamos deixar que Marx explique por que
não se pode se valer do privilégio, né, de alguma artimanha de comprar barato e vender mais caro. Marx diz: depois de ter sido vendedor, o cara que vendeu os 1000 fardos de algodão, depois de ter sido vendedor, ele se torna comprador. Ninguém é só vendedor, só comprador. No mundo capitalista, nós vivemos como compradores e vendedores, né? Não pode exercer isoladamente uma só função, é humanamente impossível. Por exemplo, se eu quero comprar, digamos, um celular, né, como comprador, antes eu fui vendedor, para adquirir o dinheiro para com o qual eu pudesse comprar o celular. Então, depois de ter sido vendedor, ele se torna comprador. E eis que um terceiro possuidor de mercadoria confronta-se com ele, confronta-se com ele, e eis que um terceiro, desculpe, gente, e eis que um terceiro possuidor de mercadoria confronta-se com ele como vendedor e usufrui, por sua vez, do privilégio de vender a mercadoria 10% mais cara do que o valor dessa mercadoria. Vende por 10% acima do valor da mercadoria, né? Assim, cada um dos possuidores de mercadoria vende seus artigos aos outros possuidores de mercadorias a um preço 10% acima do seu valor. 10% acima dos seus valores. Vamos falar dessa forma. O mesmo efeito de tal aumento, esse aumento não, é como se todos os preços de todas as mercadorias subissem 10%. O mesmo efeito de tal aumento nominal dos preços das mercadorias seria obtido se os valores da mercadoria fossem expressos em prata e não em ouro. As denominações monetárias, isto é, os preços das mercadorias aumentariam, mas suas relações de valor, isto é, medida em termos de quantidade de trabalho, permaneceriam inalteradas. Portanto, não é comprando barato e vendendo caro, ou, né, vendendo caro para comprar barato, que eu vou explicar a origem do mais-valor, ou a origem da mais-valia. Em seguida, Marx imagina uma situação oposta ao exemplo que nós acabamos de mostrar. O autor de O Capital supõe, abre aspas, que o comprador dispunha do privilégio de comprar mercadoria abaixo do seu valor. Não precisamos aqui recordar que o comprador se tornará também vendedor. Ele o era antes de se tornar comprador. Ele perdeu 10 como vendedor antes de ganhar 10 como comprador. Tudo permanece como estava. Não muda absolutamente nada. Com base nessas duas citações, Marx conclui, e eu quero lembrar a vocês que nós estamos usando a edição da Boitempo, tá? Marx conclui dizendo o seguinte, na página 238. A criação de mais-valor e, por conseguinte, a transformação do dinheiro em capital não pode ser explicada nem pelo fato de que uns vendem as mercadorias acima do valor, nem pelo fato de que outros as compram abaixo do seu valor. Consequentemente, diz Marx, pode-se virar e revirar como se queira e o resultado será o mesmo. Da troca de equivalente não resulta mais valor, e tampouco da troca de não equivalente resulta mais valor.
A circulação ou a troca de mercadoria não cria valor nenhum. Vou repetir, da circulação de mercadorias não se cria nenhum valor adicional. Tem gente que está por aí afora dizendo, né, que a circulação produz valor, né? Isso é de digamos assim, um desserviço que se presta à verdadeira compreensão da teoria de Marx, né? Quem diz que a circulação cria valor, né, pode dizer que a empregada doméstica, né, que não se troca com capital, seu trabalho, mas por renda, né, que a empregada doméstica cria mais valor. A circulação não cria valor. Vamos deixar isso muito claro. Isso Marx sustenta do capítulo 1, e aqui ele está reforçando no capítulo 4, e vai até a última linha do livro 3, sustentando que as mercadorias, né, a troca de mercadorias, não fere o princípio da equivalência. Porque se ferir o princípio da equivalência, a troca se tornar-se-ia uma roubalheira generalizada, um engodo, todo mundo enganando todo mundo. O princípio da equivalência é o princípio que legitima a existência da sociedade capitalista. Daí a importância de sustentar o princípio da equivalência, sem o qual eu não posso explicar a teoria do valor. Mantendo, portanto, nos limites da circulação simples de mercadorias, na compra e venda de mercadorias, em que vendedores são também compradores e compradores vendedores, não há, portanto, como explicar a mudança de valor do dinheiro, destinada a se transformar em capital, pois a troca de equivalentes se impõe aos agentes econômicos com a força de uma lei natural reguladora, como assim a lei da gravidade se impõe quando a casa desaba na cabeça de alguém. Mas se a transformação do dinheiro em capital, não pode ter origem na circulação, tampouco pode não ter origem na circulação. Vale dizer, o capital nasce na circulação, o mais-valor, e não nasce na circulação. A transformação do dinheiro em capital, né, o ponto de partida é a circulação, a troca de mercadorias, mas isso não explica o mais-valor, mas também eu não posso dar as costas a esse ponto de partida, sem o qual eu não vou poder explicar a origem do mais-valor. Afinal, como antecipa Marx, diz o seguinte: a transformação do dinheiro, diz Marx, em capital tem de ser explicado com base nas leis imanentes do dinheiro, as leis imanentes da troca de mercadorias. A transformação do dinheiro em capital tem que ser explicada com base nas leis imanentes da troca de mercadoria. Tem de ser explicada a transformação do dinheiro em capital com base no princípio da equivalência. É isso que ele está dizendo, né? De modo que a troca de equivalentes seja o ponto de partida. Nosso possuidor de dinheiro, que ainda é apenas um capitalista em estado larval, teria de comprar as mercadorias pelo seu valor e vendê-las pelo seu valor. E, no entanto, no final do processo, diz Marx, retirar da circulação mais valor do que nela lançara inicialmente.
Sua crisalidação, diz Marx, tem de se dar na esfera da circulação e não pode se dar na esfera da circulação. Essas são as condições do problema. E Marx fecha dizendo, né, um trecho da fábula de Esopo: Hic Rhodus, hic salta. Aqui está seu fanfarrão, agora salta. Significa dizer, está aqui dadas as condições do problema, e se as condições do problema são dadas, então tem solução. Né? Então Marx prova por A mais B que não é vendendo mais caro que eu vou explicar a origem do mais-valor, a transformação do dinheiro em capital, nem comprando mais barato para vender mais caro que eu vou explicar a origem a transformação do dinheiro em capital. As mercadorias têm que ser vendidas pelos seus respectivos valores de acordo com o princípio da equivalência. Né? E Marx já provou que não é, né, aumentando ou diminuindo o valor nominal, o preço das mercadorias, o preço em dinheiro, né? Não adianta fazer uso desse expediente, porque as mercadorias, a troca de equivalente, a troca de valores iguais, termina por se impor, né, sobre os agentes econômicos, como a lei da gravidade, que eu acabei de falar, se impõe sobre a cabeça de alguém quando uma casa desaba sobre ela. Muito bem. Agora, vamos ver como se explica que a troca, que a transformação do valor do dinheiro em capital nasce da circulação e também não nasce da circulação. Como se resolve isso? Porém, antes de resolver essa questão, nós vamos analisar mais de perto o conceito de capital. Capital como sujeito automático, capital é movimento, e capital como sujeito usurpador, capital como uma relação social, como uma relação histórica. Mas isso fica para o nosso próximo encontro. Muito obrigado e até lá.